Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é segunda-feira, dia 13 de julho de 2026, são 7 horas da manhã. Nós estamos começando a primeira edição da semana do Desperta, com muita notícia para você, porque o fim de semana foi bem agitado, né? E foi agitado por quê? Porque o que se descobriu no fim da semana passada é algo de uma gravidade impressionante. Graças ao ministro Flávio Dino, nós descobrimos que existe agora uma espécie de parlamentar sem mandato no Brasil. Alguém que, a despeito de não ter disputado a eleição, até por estar impedido de disputar eleições, tem acesso às verbas do orçamento como se fosse parlamentar. E como é que isso acontece? Vampirizando um parlamentar que usa como testa de ferro. Quem contou o esquema, depois da descoberta do ministro Flávio Dino, que mandou cancelar milhões e milhões de Valdemar Costa Neto e Eduardo Cunha, foi o próprio Valdemar da Costa Neto. Disse que se vale do deputado Tiririca, que é um homem sem conexão com prefeitos, para poder mandar dinheiro lá para a região dele. E é impressionante como isso fica evidente nas emendas distribuídas pelo parlamentar Tiririca, que é esse deputado que não serve para porcaria nenhuma, só aparece na época da campanha dizendo pior do que tá não fica, pior do que tá não fica. Enquanto isso vai servindo aí como cavalo de Troia para todo tipo de ladrão de dinheiro público, né? Fazer a festa com grana que deveria ser destinada. Aliás, nem deveria, né? Nem deveria. Porque essa história de deputado atacar de gestor do Poder Executivo, determinando o quantum e quem recebe esse dinheiro, isso é uma completa distorção do presidencialismo brasileiro. Mas, enfim, além dessa distorção, que é uma distorção de natureza institucional, nós temos essa outra distorção, que é a vampirização, né, de um deputado que serve como parasita para que outros se apoderem dele e acabe apresentando emendas. Nós vamos falar bastante sobre isso tudo aqui hoje, porque isso é um escândalo, tá? E a maneira assintosa como Valdemar da Costa Neto admite os seus pecados é ainda pior, tá? Agora, o presidente da Câmara reagiu a isso. Que absurdo mandar congelar 129 milhões do Valdemar da Costa Neto. Como se fosse normal num país alguém que não tem nenhuma relação com o parlamento ter autoridade suficiente para ficar indicando onde que o governo do contribuinte deve ser aplicado ou não. Tá? Esse é o assunto principal do programa de hoje, mas tem também a crise na família Bolsonaro, a cartinha escrita à mão por Bolsonaro. Aliás, uma carta que ele deve ter copiado de alguém, porque do ponto de vista ortográfico e gramatical está tudo correto ali. O que indica, né, que a impressão digital no texto não é a do Jair Bolsonaro, tá bom? E vamos falar também no nosso Papo de Boleiro hoje, vamos ter a participação do Lula de novo, sobre essa história da ajudinha que a arbitragem tem dado para a Argentina. Ajudinha não, hein? Ajudona, porque sem ela, muito possivelmente a Argentina não estaria onde chegou. E aqui não vai nenhuma birra contra a Argentina de ninguém, mas é um escândalo isso que está acontecendo no futebol do mundo. É um malogro. Tudo bem que o futebol é mesmo o esporte do imponderável, mas o time tem que jogar com 11 pessoas, não com 11 mais juiz, 2 bandeirinhas e o VAR. Concorda comigo? Então, eu não entendo nada de futebol, eu vivo dizendo aqui. Minha opinião não conta para você. Não se deixe influenciar pelas bobagens que eu falo sobre futebol, mas nós temos gente mais importante aqui no ICL para falar sobre futebol do que eu e que fala com mais propriedade. O Alex e o Lula, que vão entrar no ar agora no nosso Papo de Boleiro. Roda a vinheta para nós, Alex, por favor. Bom dia, meninos. Bom dia, segundamos. E quem rodou a vinheta não fui eu, foi meu amigo Anderson aqui. Boa semana. Hoje tem paz aqui no nosso Twitter, viu, Lula? Porque normalmente, cara, é Corinthians e Palmeiras, sabe? Então tem manhã aqui que é dura. Tem que ter que intervir lá para não ter pancadaria, viu? Não, e eles estão ouriçados, porque o Brasileirão vai retomar agora na semana, antes mesmo da final da Copa do Mundo. Mas eles não sabem o que é disputar público com a própria Copa do Mundo, como eu disputei, né, através da Série C, com o Santa Cruz jogando, mesmo enquanto o Brasil jogava na Copa do Mundo, né? E olha, quero dizer que o Santa Cruz está despontando, está lá nas cabeças, é o terceiro colocado na disputa para o acesso à Série B de bola, tá? E o Lândia, Alex? O Alex está falando de Santa Cruz aí, ó.
Temos notícia Eu do acabei Lândia, de não? confirmar. O Lândia empatou ontem 2-2 contra o Serra Branca na segunda rodada da Série D. Provavelmente deve ser jogo de mata-mata. Contra o Serra Branca, é? Mas E eles passaram porque o jogo de ida foi 1-0 Uberlândia, então nosso Lândia está na próxima fase. Estou muito feliz. Tá perfeito. Mas vamos lá, porque esta semana temos os 2 jogos de semifinal, né? Terça-feira, né? Amanhã, né? Espanha e França, e na quarta-feira, Argentina e Inglaterra. Aliás, há muito tempo a gente não tinha os 4 primeiros colocados no ranking da FIFA disputando os 2 jogos de semifinal da Copa do Mundo, e a Argentina chegou lá, né, Alex? Mais uma vez com uma ajudinha do VAR. O VAR Argentina, que já conspurcou essa Copa do Mundo, né? É inegável que a decisão de expulsão do Embolo naquele jogo Argentina e Suíça, quando ele cometeu uma falta, se eu não me engano, no Paredes, né? Logo depois do empate da Suíça, o Embolo simulou, mas simulou de maneira quase que regulamentar, né? Uma falta. Ele realmente foi tocado por trás, mas não precisava ter dado aquele salto. O juiz deu a falta inicialmente para a Suíça e deu cartão amarelo, né, para o jogador argentino. Depois, chamado pelo VAR, que é esse o ponto que eu queria pegar, chamado pelo VAR, pediu que ele olhasse a jogada, o cartão amarelo do argentino foi retirado e foi dado ao Embolo, por simulação, como segundo cartão amarelo, né? E ele acabou expulso, e isso mudou a história do jogo, porque a Suíça era melhor em campo, a Argentina, que está desgastada fisicamente, a Argentina que não treinou de maneira apropriada para jogar essa Copa do Mundo, terminou beneficiada pelo restante da partida, e no final, né, a ausência de um jogador, né, na Suíça fez diferença. A Suíça cansou no segundo tempo da prorrogação e tomou 2 gols no finalzinho da prorrogação, o que determinou a passagem da Argentina. Agora, mais uma vez, o VAR apitou na direção de beneficiar a seleção argentina nessa Copa. E isso é muito ruim, né, por ter ocorrido, não é isso, Alex? Isso mesmo, lembrando que eu acompanhei só pelos melhores momentos assim nas redes sociais. Eu vi que também essa questão da expulsão do Embolo. Lembrando que agora a regra da FIFA, como era um cartão direcionado diretamente para o jogador da Argentina, o VAR interviu por conta que não foi falta, e nisso, como é regra, qualquer simulação, o Neymar, que sabe muito bem, tem que dar o cartão amarelo. Infelizmente, para os suíços e tudo, o Embolo foi expulso, e foi isso que aconteceu. A Argentina, pelo que eu fiquei sabendo, estava jogando bem pior, e a Suíça estava fazendo mais jus ali depois do empate, então seria algo inexplicável, e foi a favor também da Argentina, porque se continuasse, provavelmente viria a virada ali da Suíça. E lembrando que o jogo foi para prorrogação 1-1 no tempo normal, e o ponto crucial desse jogo foi a entrada do nosso argentino. Eu falo nosso argentino porque é um carinho que eu tenho por ele jogar no Palmeiras. Eu não tô aqui torcendo pra Argentina nem nada do tipo. É o meu querido Flaco Lopes, que ele entrou e deu assistência pro Julián Álvares, que fez o gol da virada ali, o gol que deixou a Argentina em primeiro no placar ali. Pode falar, Lula. Não, é que eu acho que a gente poderia, exatamente isso que aconteceu, eu vi que você colocou aqui os jogos da quinta, da sexta, eu acho que a gente poderia passar já para falar do futuro, né? Porque Sim. A Copa, o que já passou quinta e sexta, sábado, já passou, né?
Sim, eu só deixei que passou, ilustrando aqui passou, né? Isso. Deixei ilustrando apenas para nossa audiência ver os resultados, mas voltando também, o Flaco fez assistência e nisso fez o gol ali, onde a Argentina, depois no tempo final, ali da prorrogação, fez o gol da vitória, decretando a semifinal. Vou pedir pro Anderson passar por gentileza. Nisso a Argentina vai enfrentar a Inglaterra, dia 15/7, que é na quarta-feira, às 4 horas da tarde. A Inglaterra foi muito forte com o ataque ali entre Harry Kane e Bellingham. Bellingham é uma curiosidade que ele é novo e já com 18 anos já aposentou a camisa do 22, lá que era do Birmingham, que é um time onde ele foi formado, ele e o irmão dele. Então a Inglaterra vem forte, a Argentina tá um pouco abalada, mas eu creio que a raça dos argentinos pode levar a Argentina numa nova final. E do outro lado, amanhã, 4 horas da tarde, teremos um jogão entre França e Espanha. Do outro lado, a França, que eu já venho falando aqui no Desperta e também conversas internas aqui, que eu creio que a França é o adversário primordial ali, ele é o favorito para vencer essa Copa do Mundo pela base, pelo quarteto ali que tem Olise, Dembélé, Mbappé e outros nomes, Doué entrando muito bem, Barcola, que é um nome muito, é um do abaixo do ataque, porém quando ele entra e faz faz golaços e ótimas jogadas. E a Espanha, que é uma ótima geração espanhola, que é a atual campeã da Eurocopa, que vem na frente com o Lamine Yamal, que é uma joia espanhola ali que faz mexer o jogo e tudo da Espanha. Então eu creio que amanhã vai ser um jogo muito bom, porém eu acho que vai prevalecer o favoritismo da França pelo ótimo resultado que eles estão fazendo pela base, pelo Mbappé em 20 jogos pela Copa do Mundo ter 20 gols, automaticamente, na minha opinião, ele vai ser o maior artilheiro de Copas, porque ele ainda tem, querendo ou não, umas 2 ou 3 Copas do Mundo, dependendo do físico dele para as próximas. Então eu acredito numa final França e Argentina, relembrando 2022. Muito bom. Terminamos, meninos? Não, eu concordo plenamente com essa avaliação do Alex. Eu acho que a França é um timaço, é o time, sempre foi, né, desde o início da Copa, a ser batido nessa Copa, é o melhor conjunto e eu acho que a gente está tendo o privilégio de ser contemporâneo desses momentos da seleção francesa em campo, como as gerações da Copa de 1970 testemunharam aquele timaço de 70. Esta seleção da França talvez seja o que mais parece com o Brasil de 70 e com o Brasil de 82 em campo. Talvez até com a Holanda de 74. É o futebol total com uma qualidade individual de praticamente todo o time da França. Inclusive, esse fim de semana eu estava olhando umas análises, Alex, sobre o papel do Rabiot em campo, né? O Rabiot, que é um volante avançado, mas um volante de criação da França, é um jogador espetacular e com uma função tática fundamental na seleção francesa, fazendo algo que nós não tivemos na seleção brasileira para marcar o Haaland naquele jogo da Noruega, que é alguém que vai à frente, cria jogadas e volta marcando. O Rabiot tem uma força de marcação que faz com que a defesa da seleção francesa seja uma defesa muito compacta, seja uma defesa quase intransponível, com uma velocidade de roubada de bola fabulosa. Esse será um jogo maravilhoso amanhã à tarde e Argentina e Inglaterra é um clássico já do nosso histórico de Copas do Mundo que prescinde, né, de explicações. Sim. Bom, Damião, vocês observaram que eu não falei nada hoje aqui, né? Fiquei quieto aqui. Estou prestando um favor a quem entende alguma coisa de futebol aqui com o meu silêncio. Mas eu vou anunciar publicamente que estarei torcendo pela Argentina, tá? Em qualquer jogo que a Argentina dispute. O que isso significa, Alex? Que todo time que o Panunzio torce, perde.
Por isso que eu não quero que ele nunca torça pro Palmeiras, só se o Palmeiras precisar de outra coisa. E logo depois da Copa do Mundo, eu quero passo a integrar a Tupi. Que, infelizmente, eu não assistirei ao jogo ao seu lado aí em São Paulo, porque não estarei aí em São Paulo, senão colocaria cicuta no seu show, tá? Posso fazer nada. Atenção, hermano de Argentina, eu sou por você como nadie seria. O pessoal vai aprender o que é ter a torcida do Fábio Panunzio ao seu lado. Nosso Mick Jagger brasileiro. E depois vamos conferir, hein? Eu aceito vocês dizerem para mim, tá? Que eu fui torcer pela Argentina e a Argentina se ferrou no jogo, tá bom? Quero ver. Perfeito. Sabe por quê? Porque, esse negócio de jogar com VAR, com juiz, com bandeirinha, tá? É vergonhoso. Essa Copa é a Copa da vergonha. Começa como a Copa das Bestas, termina como a Copa da roubalheira. É uma coisa impressionante. Então, devolvendo o futebol, o status que o futebol tinha quando não merecia nenhum respeito, né? E tá aí mais uma razão, vocês vão me desculpar, eu sei que todo mundo quase gosta de futebol, mas eu acho futebol, por causa da cartolagem e desse tipo de trampa que acontece, isso conspurca demais o ambiente do esporte, sabe? Não é um esporte, é uma lavanderia de resultados, sabe? Acerta tudo lá, os dirigentes acertam, os jogadores vão, acertam com as bets, o sujeito vai bater o pênalti, entrega a bola pro outro, você não entende por quê, sabe? Tô nem falando de coisa que acontece lá na Argentina, não, é aqui mesmo no Brasil. Né? Então é isso, gente. Vamos nessa, então? Bora nessa. Bom programa. Vamos, e só direi uma coisa para encerrar. No passarão. No passarão. Passaremos, sim, senhor. Vamos nessa. Bom programa, pessoal. Tchau. Abraço, tchau. Pois é, gente. Então vamos falar sério agora, porque agora é hora de mostrar para vocês aqui primeiro a meteorologia, depois os destaques do ICL. Olha, fez uma madrugada gelada aqui em São Paulo. Hoje eu vim de moto para o trabalho. Eu ando de moto aqui em São Paulo e quase congelo, tá? Tava 7 graus de temperatura, acho que foi a madrugada mais fria do ano, a conferir, tá? Mas o mapa do Brasil hoje está bonito, nós não temos alerta em praticamente lugar nenhum, só teremos chuva aqui nessa área verdinha do mapa, tá tudo certo com a meteorologia, menos o frio que sobe aqui. Então vamos lá. Porto Alegre começou o dia com 10 graus, mais quente que São Paulo, a temperatura vai a 16. Em Florianópolis começou com 11, vai a 16 também. Em Curitiba a máxima, olha, a mínima de 4 lá em Curitiba, 4. É frio até para os padrões locais. E a máxima vai ser de 15. Aqui em São Paulo, como eu falei, tivemos 7 graus, vamos a 16. E lá no Rio de Janeiro muda tudo, né? 15 graus, que congela Carioca, e 23 de máxima, que é considerado inverno rigoroso lá no Rio de Janeiro. Em Vitória teremos 25 de temperatura, em Belo Horizonte nuvens e 25 graus Celsius, com 13 de mínima na madrugada friazinha. Em Brasília a temperatura vai a 29, em Goiânia a 29 também. Em Campo Grande vai a 28, madrugada fria lá também, 10 graus Celsius lá. O pessoal está saindo da cama agora com preguiça lá em Campo Grande. Em Cuiabá, temperatura mínima de 20, a máxima será de 30. Em Porto Velho chove, máxima de 32 graus. Em Rio Branco chove também, máxima de 29. Em Manaus, a temperatura vai a 33, em Boa Vista, Roraima, 31, Macapá, 33 e Palmas do Tocantins, 35 graus. Agora vamos para o Nordeste aqui. São Luís terá poucas nuvens e 31 de máxima. Teresina, mais quente até agora, 36 graus. Em Fortaleza, a temperatura vai a 30, dia de céu bonito, tá? Em João Pessoa, 31 graus Celsius de máxima, em Recife, 30, em Maceió também 30, Aracaju também 30 e em Salvador, finalmente, 32 graus de temperatura. Esse é o tempo do Brasil, né? Um dia tipicamente invernal no sul e sudeste e um dia normal lá para cima, sem chuva. Agora vamos para os destaques aqui no site do ICL. Olha, esse aqui, eu vou até atualizar a página, porque aqui às 7 da manhã muda tudo, mas hoje não mudou, tá aqui, olha. Um balanço aí, né, do que vai acontecer com o recesso do Congresso Nacional, projetos importantíssimos, demandas da opinião pública que não foram atendidas, principalmente por causa da mesquinharia do Davi Alcolumbre, né? Estou falando aqui da questão da jornada 6x1, que ele embarreirou lá para tirar a azeitona da empadinha do Lula, manteve lá debaixo da cadeira dele, debaixo da bunda dele, está sentado em cima dessa história toda e a gente esperando aqui o Davi Alcolumbre ser menos rancoroso, né? E lembrar
que tem um país inteiro esperando que ele tome uma atitude, que ele não quer tomar. Mas vamos lá. Recesso do Congresso, deve deixar projetos do fim da escala 16 por 1 e também o da misoginia. Gente, o Brasil, esse projeto ainda corre risco de não ser aprovado, hein? Porque a direita brasileira é absolutamente red pill. É um negócio impressionante, como os caras não gostam de mulher, não querem autonomia feminina, desconhecem todos os avanços civilizatórios, né, dos últimos 100 anos. Enfim, estão mantendo embarreirado um projeto que é para proteger a mulher da manifestação mais abjeta e mais comum, que é justamente a misoginia, né? Enfim, olha, nós estamos trazendo aqui também um balanço sobre o degelo do mundo, tá bom? O Jamil Chad está estudando aí, o Jamil Chad está estudando em loco, tá? A história do degelo do mundo. Lá na Islândia, ele está mostrando para a gente como é que atua o calorão que a gente sente aqui. Lá ela derrete o gelo. Então essa reportagem vale super a pena ler. Se eu tiver tempo, a gente vai se deter sobre isso aqui ao longo do programa de hoje, tá? O assunto da política do dia está aqui na coluna dos destaques secundários. Olha, começando aqui pelo Eduardo Cunha, que é um meliante da política, que é um deputado que foi caçado, que é ladrão, não há outra palavra para isso. E agora esse sujeito está manipulando verbas do orçamento, usando para isso fantasmas, né? Deputados que se... É uma vergonha, mas o cara foi eleito para emprestar, cedeu o mandato dele para outro poder faturar em cima dele. Eduardo Cunha é candidato lá por Minas Gerais. E o ministro Flávio Dino detectou a fraude. Daqui a pouquinho o Lula vai contar por que o Flávio Dino está tendo facilidade para pegar esse tipo de coisa, tá? E a explicação é bem plausível. Eu não vou nem antecipar para não tirar a graça da coisa. Mas tá aí, olha. Eduardo Cunha, aquele sujeito que disse que era trustee de um trust, que não era dele, que tinha o dinheiro que ele roubava da Petrobras. Esse cara está mandando o orçamento sem mandato, tá? E não é só ele. Outro meliante da política, que é o Valdemar Costa Neto, que já puxou cadeia, não sei nem se já cumpriu as penas todas, mas usa o Tiririca, aquele deputado imprestável daqui do estado de São Paulo, como cavalo de Troia. Para quê? Para que ele, Valdemar da Costa Neto, possa encher o rabo dos prefeitos da região dele de dinheiro. Daqui a pouco vocês vão ver isso aqui no orçamento, tá bom? Olha, o ministro Alexandre de Moraes, aquele que na semana passada decidiu que ter arma em casa não é uma violação grave da prisão domiciliar do Bolsonaro, vai analisar se a carta divulgada pelo Flávio Bolsonaro, uma cartinha de criança, sabe? 3 parágrafos. Se ela violou ou não a prisão domiciliar do Bolsonaro. Será que essa carta é mais ofensiva do que as armas que o ministro permitiu, quer dizer, que o ministro deixou de punir, que ele tinha, tá bom? E o pastor Márcio Pontes vai para casa porque diz que tem problemas de saúde, tá bom? Temos também o desabafo de um cantor lá do Ceará que revelou ter perdido uma fortuna, R$800 mil em casas de aposta. Esses são os destaques do noticiário aqui no ICL. E, bom, nós já temos a meteorologia, já temos tudo. Eu vou chamar o Kleber Lourenço hoje, mais cedo um pouquinho. Bom dia, doutor Kleber. Bom dia, Panunzio. Excelência, tudo bem? Passou um bom feriado? Passei um bom feriado e já estou com saudade do feriado. Já, né? Que venham muitos feriados aí. Bom dia também para nossa audiência e bom dia também para a galera no Papo Legal. Pois é, o Kleber, bom, vamos lá. Nós temos tanto assunto aqui para começar essa semana. Você quer começar por onde? Vamos começar por essa história da cartinha do Bolsonaro? Eu vou até mostrar a carta para você, porque tem muita gente que não leu. Posso mostrar? Por favor, Panunzio. Então vamos lá, vou ajudar o Kleber aqui, mostrando essa carta aqui. A carta, para variar, a carta desenhada, né? E como eu falei, o texto está gramaticalmente e ortograficamente correto. Eu vi só uma palavra aqui, que a gente já vai vê-la aqui, não lembro qual que é, mas, enfim, essa palavra tá mal grafada porque faltou uma letra. O que significa que não foi o Bolsonaro que escreveu, porque se fosse ele, estava aqui, ele não faz um O sem o copo. Talvez faltassem mais letras. Pois é, talvez faltassem letras, vírgulas e pontos e tudo mais. Bom, vamos lá, está no site, na capa do... Está aqui na tela para você. Está assim, ó, carta aos brasileiros. Saudoso do contato com o povo, ao qual devo lealdade, escrevo no momento de decisão para o futuro de todos nós. O momento é de arregaçar as mangas, deixarmos de lado as possíveis diferenças
e cada um se empenhar pelo nosso pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, a melhor opção para livrarmos o Brasil da corrupção, da violência e do empobrecimento. Meu pré-candidato, creio, e o seu também, meu porta-voz, no qual confio, para resgatar o Brasil e nos conduzir que faltou à paz e à prosperidade. Um afetuoso abraço a todos, na certeza de que juntos todos, não estou entendendo, faremos pela nossa pátria, Deus, pátria, família e liberdade. É a carta do Bolsonaro, está aí com a letrinha dele e tudo mais, copiou de alguém que escreveu por ele aí, porque, como eu falei, é pouco habitual que o Bolsonaro se expresse na língua pátria, respeitando as normas da língua culta, né, Kleber? Passou bem. Não se pode chamar também de uma pérola literária essa carta, né? Mas faltou uma coisa. Além da letra que eu esqueci de falar aqui, faltou a Michele Bolsonaro na carta, Kleber. Olha, vai faltar Michele Bolsonaro e muita coisa, viu, ali no entorno da família Bolsonaro. Mas sobre essa carta, é importante ressaltar que não é a primeira vez que o ex-presidente Jair Bolsonaro ele desobedece às medidas impostas ali de restrição dadas pelo fato de que ele é um criminoso condenado ali pela justiça brasileira, né? É muito importante a gente sempre lembrar isso, porque a gente sempre fala o ex-presidente Bolsonaro e afins, mas às vezes acaba ficando como um fato colateral ou até esquecido que ele é um criminoso condenado, e isso eu gosto sempre que a gente se refere ao ex-presidente, ressaltar isso para a nossa audiência. E assim, isso é só mais uma consequência da seguida e das repetidas violações das medidas restritivas impostas pela justiça a Bolsonaro e que ele descumpre, que sempre ali são contextualizadas ali ou minimizadas por alguma falácia, por alguma narrativa, por alguma historinha triste contada tanto pelo Bolsonaro ou então pelos seus aliados. Vale lembrar que não é a primeira vez que ele faz esse tipo de coisa, que é se comunicar com a sociedade ou utilizar as redes sociais através de terceiros, Panunzio. Ele já fez isso em março de 2025, quando passou a cumprir as medidas cautelares. Em abril, ele tomou uma advertência do ministro Alexandre de Moraes também, após dar entrevistas, depois de ter tido as ordens para que não desse entrevistas, que não se comunicasse. E aí, em maio de 2025, o STF voltou a analisar o comportamento do ex-presidente após novos conteúdos com declarações suas circularem nas redes sociais. E em junho, diante do entendimento reiterado ali dos descumprimentos, Moraes decretou a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A gente teve aquele episódio também que ele não podia dar entrevistas e ele mostrou a tornozeleira, que ele ficou ali fazendo graça. Ele já não é a primeira vez que os filhos acabam virando ali o canal de comunicação do ex-presidente e criminoso Bolsonaro com a sociedade brasileira. E a gente teve recentemente, e isso acontece, a história da carta, algumas semanas, menos de 3 semanas, não deu nem um mês, Panunzio, para ser bem franco, nem um mês depois do episódio da arma, que ele pediu que uma arma que estava na casa fosse consertada e voltasse a estar funcional. Até agora não ficou claro, ele disse que era, mais uma vez, Bolsonaro, que mora num condomínio fechado com segurança 24 horas, disse que a arma era para proteção sua e da sua esposa e da sua enteada, e da sua filha, numa história totalmente esquisita, mas pediu que a arma dele voltasse a estar operacional também. Então, naquele episódio da arma, o ministro Alexandre de Moraes foi uma verdadeira mãe com Jair Bolsonaro. Não é uma ofensa grave, vamos deixar ali, vamos deixar passar isso. E aí é aquilo, toda vez que você cria uma exceção ou que você é ali leniente com alguma conduta problemática de algum criminoso, ele se sente à vontade para delinquir de novo. E não deu em outra. Ele foi lá, fez essa carta, passou para o filho que usou as redes sociais de forma indevida para se comunicar com o meio exterior. Então, Panunzio, daqui a pouco a gente começa a ter, por exemplo, Fernandinho Beiramar, Marcola, Elias Maluco e todo tipo de criminoso passando cartinha para advogado e advogado divulgando cartinha na imprensa. E aí agora os salves, como são chamados ali, os comunicados de líderes de facção criminosas, também vão começar a ser divulgados dessa forma também? Sabe, é um questionamento importante. É um salve, isso aí na verdade é um salve pró Flávio Bolsonaro. Boa comparação, viu? É um salve geral. Então, assim, se Bolsonaro pode dar um salve geral, o que impede de Marcola, de Elias Maluco, enfim, toda essa galera também dar salvos gerais dessa mesma forma, usando um advogado, um filho, um parente? Qual seria o impedimento? Agora, tem aqui minhas dúvidas sobre se um criminoso como Bolsonaro pode ou não pode se manifestar sobre política. Não sei se está nas medidas cautelares contra ele, mas o fato é o seguinte:
O ministro Alexandre de Moraes deixou o cara ter uma arma sem fazer nada, entendeu? Mandou recolher as armas, não deu nenhuma punição, disse que não justificaria, né, ter uma arma. O bandido preso pode ter uma arma, isso não está errado. Não, Panunzio, na verdade, resolver a prisão. Na verdade, Panunzio, é proibido, mas se quiser, pode. Então, é só no Brasil que tem uma coisa dessa. Poder não pode, mas se tiver, tudo bem, né? Duvido que vai meter o cara na cadeia por causa de uma cartinha boba dessa. O que é uma cartinha perto de uma arma funcional, sabe? Uma arma que pode disparar. É troco de pinga uma história dessa. Bom, nós vamos pular de assunto, que já falamos bastante dessa cartinha do Bolsonaro. Vamos falar do caso Master aqui. Só um ponto importante dessa cartinha, Panunzio, que ela vem no momento onde a extrema-direita está em flagrante crise. A senadora Damares Alves deixou a equipe de coordenação de campanha do Flávio Bolsonaro após ataques. Inclusive, ela foi agredida ali verbalmente pelo Eduardo Bolsonaro nas redes sociais. E o Republicanos, do pastor Marcos Pereira, que até ontem ali estava colado com a família Bolsonaro, depois de uma nota publicada no Lauro Jardim afirmando que o Republicanos fecharia apoio a Flávio Bolsonaro em troca, Marcos Pereira seria indicado ao STF no eventual governo Flávio Bolsonaro, o Republicanos correu para lançar uma nota desmentindo o jornalista Lauro Jardim e afirmando que não tem negociação nenhuma e que o apoio a Flávio Bolsonaro não está confirmado. Então nós temos essas outras crises ali laterais, além das crises principais envolvendo Dark Horse e a Michelle Bolsonaro, nós temos o entorno de Flávio Bolsonaro, essas outras crises se deflagrando nesse exato momento também. Então é nesse contexto que vem a carta. E vou até aproveitar aqui, eu ia mostrar isso aqui depois, mas vou mostrar agora. O Ronaldo Caiado, que no começo achou que o Flávio tinha dado as explicações, que evitou críticas, que até o Zema fez, publicou isso aí na internet. Olha, Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo para dizer que está pronto para ser presidente. É isso. Dizem que os tolos não entendem a ironia, né? Quer dizer que o eleitorado do Bolsonaro não deve ter entendido. Mas isso aqui é absolutamente irônico, tá, gente? Está tirando um sarro dele aí. E o Nicolas, cadê o Nicolas aqui? Vamos ver aqui. O Nicolas diz o seguinte, o Nicolas está sofrendo porque está lá, é um dos últimos moicanos aí na tribo do Bolsonaro. Desde que o presidente Bolsonaro tomou sua decisão, estamos juntos no projeto Flávio Presidente, trabalhando por isso. Aliás, lembra ele aqui, como o Kleber já lembrou, essa é a segunda vez que o presidente pede publicamente união, maturidade e que diferenças pessoais sejam... Agora, me fala uma coisa, precisava escrever uma carta para todo mundo? Não era só ele botar a ordem lá dentro da casa dele, porque a confusão toda é dentro da casa do Bolsonaro. Não tem nada pro lado de fora, né, Kleber? Olha, Panunzio, dá pra gente comparar a situação de Jair Bolsonaro como se ele fosse uma espécie de tio Paulo da política brasileira. Ninguém vê mais esse homem em canto algum. Ora, alguns falam que as condições mentais dele estão alteradas, que ele... Inclusive, a confusão da arma se dá também porque a Michelle tinha pedido para inabilitar a arma, porque ele estaria ali com o estado mental alterado e não podia ter acesso a uma arma funcional. Do mesmo jeito foi a questão da tornozeleira, que alegam que ele estava num estado alterado fora do normal e que por isso tentou ali romper a tornozeleira. Só que ao mesmo tempo esse mesmo homem que está em diversos episódios com o estado mental alterado é o mesmo que está articulando os rumos da política nacional pela extrema-direita. Então, sabe, afinal de contas, o que está acontecendo no entorno da família Bolsonaro? E ninguém vê ele, e outras pessoas falam por ele, dizem que ele alegou isso, Michelle tenta puxar a narrativa mais pro lado dela, Flávio pro lado dele, e aí nós temos aí o tio Paulo da política nacional. Quem é o tio Paulo? Só para lembrar aqui, pro pessoal se lembrar. O tio Paulo é aquele episódio, no mínimo, polêmico da moça que supostamente teria levado seu tio para assinar uns documentos num banco para assinar um empréstimo ali em nome do tio Paulo, mas tio Paulo aparentemente estaria morto no momento da assinatura. E aí ela estava tentando fazer as coisas em nome dele. Eu tenho curiosidade para saber o que está acontecendo lá dentro do clã. Por quê? Porque os filhos falavam, meses atrás, que Bolsonaro não tinha mais direito a se manifestar porque seria refém do Alexandre de Moraes. Então caçaram a palavra do pai. Isso é fato, aconteceu. Várias vezes o Eduardo Bolsonaro falou isso, Flávio Bolsonaro falou isso, tirando o Bolsonaro a possibilidade de resolver as encrencas em família. Agora recorrem a ele, sabe-se lá em que condição que está, se está gagá, se não está, para cantarem lá uma cartinha para ele, enfim, para ele desenhar com a letrinha dele, para que ele bote ordem no clã
mas se manifestando para fora. Mas a questão é dentro da casa dele, ele tem que botar freio na coisa lá. Tem que reunir a família e falar, gente, vamos parar com essas sacanagens todas aí. Mas não fará isso, né, Kleber? Parece que a condição para isso não está mais dada. Bom, vamos lá. Caso Master, o que nós vamos ter de novidade? Tem mais sigilo sendo quebrado aí, né, Kleber? Olha, Panunzio, eu passei o feriado entre hora descansando, hora conversando com fontes ali em Brasília e apurando algumas informações. E o que eu descobri? Que o caso Master agora está num momento, aproveitando até o recesso, um pouco dá uma acalmada ali em Brasília, e o gabinete do ministro André Mendonça está fazendo a revisão dos bens apreendidos durante as operações da Operação Compliance Zero. E o que seriam essas revisões? Tem bens que estão apreendidos com a Polícia Federal, mas precisam ter uma destinação, porque alguns bens são perecíveis ou podem se deteriorar, como, por exemplo, não sei se você sabia, Panunzio, mas eu descobri que na Operação Compliance Zero foram apreendidas até cabeças de gado. E aí precisa dar uma destinação, né? Porque esses gados podem ficar doentes, morrer, enfim, aí precisa fazer leilão disso e repassar esses bens, assim como outros materiais. E aí também decidir se alguns bens vão retornar aos investigados, se não vão retornar. Celulares que já foram periciados retornam para os investigados, não retornam para os investigados. Então está sendo toda essa fase de análise e tem muito bem apreendido, muita coisa ali sobre posse das autoridades. E agora estão nessa fase de revisão dos bens, e após essa fase, o gabinete do ministro André Mendonça já avalia a derrubada de novos sigilos temporários de peças, ou seja, documentos referentes ao caso Master, como foi feito recentemente nas vésperas do julgamento da prisão temporária do pai de Daniel Vorcaro, o Henrique Vorcaro, onde algumas peças ali de algumas investigações referentes ao Master foram temporariamente liberadas ao público e depois retornaram ao sigilo. Por que o André Mendonça vem fazendo dessa forma? Porque os processos, quando eles são abertos, todo mundo pode ter acesso a tudo, Panunzio. Ou seja, se o advogado protocolar uma petição, se a Polícia Federal fazer algum pedido de alguma informação, colocar alguma representação no documento, toda a sociedade tem acesso. E isso coloca em risco o andamento da operação, já que poderiam, por exemplo, ter acesso a informações exclusivas ou internas das investigações, outros potenciais investigados, ou até mesmo pessoas que são alvos da investigação. Então, por isso que André Mendonça vem fazendo essas aberturas de curto período. Então, ele abre um pouquinho os documentos, todo mundo tem acesso, até se obedecendo ali o princípio de transparência para que a sociedade entenda o que está acontecendo com o caso, e aí ele retorna depois de um tempo ao sigilo desses documentos. E aí agora está aguardando essa fase de revisão dos bens para que ele possa derrubar o sigilo de mais alguns lotes de documentos. Ô, Kleber, vai ser engraçado. Olha o que o Kleber descobriu, gente, que o pessoal do escândalo do INSS, e tem, né, parlamentares com mandato implicados, está querendo que o Supremo reduza as restrições cautelares, tipo, por exemplo, a aplicação do uso de tornozeleira eletrônica para fazer campanha eleitoral. O pessoal quer voltar às urnas, é isso, Kleber? Isso, alguns não só querem disputar as eleições, mas também trabalham como articuladores nas eleições, nas campanhas, então tem alguns trabalhos de bastidor. E aí alguns investigados estão com restrições, por exemplo, não podem sair da cidade tal, não podem se ausentar num raio de X quilômetros da sua residência. E aí, com a vinda das campanhas eleitorais, isso fica um pouco mais difícil. Um desses casos é o da deputada federal Maria Gorete Pereira, do MDB do Ceará, que entrou com um pedido na justiça ali para o gabinete do ministro André Mendonça, que também relata o caso do INSS, pedindo o relaxamento das medidas cautelares para que ela consiga ali atuar nessas eleições. E aí o gabinete do ministro André Mendonça vem fazendo essa avaliação, até porque esses investigados não foram condenados ainda, eles não estão transitados em julgado. Alguns são medidas cautelares, ou seja, são medidas ali antes da prisão, medidas para evitar uma prisão, mas eles estão ainda na condição de investigados. Nem réus são em alguns casos. Então, nada mais do que justo de verificar ali até mesmo a revisão dessas medidas cautelares para que isso não impacte no processo eleitoral. E até tem um quê de garantismo isso, né, Panunzio? Se essas pessoas não são réus, se elas não são formalmente acusadas, se elas não são condenadas pela justiça, elas não podem ter algum tipo de prejuízo às suas vidas, já que elas ainda são, mais uma vez, meras investigadas. Muito bom. Gente, ainda vou indicar aqui a leitura de uma outra matéria do Kleber Lourenço. A matéria fala sobre a implicação da presidência da Câmara, do Hugo Mota, na questão das emendas, tá? Essa história de gente que não tem mandato ficar usando deputado como cavalo de Troia, não é isso, Kleber? Já Isso. Subiu para o site, não?
Não, vai subir daqui a pouco, mas a gente comenta isso com mais calma ali amanhã. Vou trazer até mais detalhes e trechos, porque nós temos mensagens interessantes que falam sobre as menções a um certo Arthur, deixaria ali para a audiência imaginar quem seja, e a Hugo Mota e a Polícia Federal. Da Távola Redonda? Talvez, não se sabe. E fala também sobre a anuência direta da presidência da Câmara dos Deputados sob a gestão de Hugo Mota nessa farra das emendas. Mas isso a gente vai deixar para amanhã, que tem bastante detalhe dessa investigação e que rolou ali no final de semana no gabinete do ministro Flávio Dino. Panunzio. Valeu, combinado, Kleber. Um abração para você, obrigado pelas informações, tá? Abraço, tchau, Panunzio. Tchau. Pessoal, vou chamar o Lula, né? Vou chamar o Lula direto aqui, nós temos bastante informação aqui, vem tudo na voz dele. Lula, bom dia de novo, bem-vindo agora. Este é o Lula da política, viu, gente? Não é o Lula do futebol, tá? Aqui ele acerta 100%. No futebol há controvérsias, tá? E nós vamos estar em campos opostos aqui, eu torcendo pela Argentina, ele torcendo contra a Argentina em qualquer jogo. Vamos ver se minha mandinga vai dar certo. Eu torço pelo futebol. Como a Argentina não está jogando futebol, está dependendo do VAR, né? Então eu sempre torci pelo futebol. Como é que é a expressão que você usou? Vargentina, é isso? Vargentina. Vargentina é muito bom. Mas vamos falar de política. Bom, olha, nós temos aí, né, como destaque do noticiário, essa história do Eduardo Cunha e do Valdemar da Costa Neto, né, incorporando no cavalo de deputados, como, por exemplo, o Tiririca. Por quê? Porque esses caras querem determinar onde o orçamento da República vai ser aplicado e tem gente que acha isso, assim, uma coisa da maior naturalidade, né? Não, estão falando, o Hugo Mota também falou em criminalização da política. Lula, como é que você viu esse episódio todo? Fábio, o ministro Flávio Dino, ele chegou ao Supremo Tribunal Federal com uma característica e uma condição que já o diferenciava de todos os demais. Não por ter sido um ministro que tinha passado pelos três poderes, afinal, chegando ao Supremo Tribunal Federal, tinha sido deputado, senador, ministro da Justiça, mas tem um aspecto específico que o torna único, não só nessa composição do Supremo, o fato de ter sido ex-governador de Estado. Nunca tinha acontecido isso. E como governador de Estado do Maranhão, durante 8 anos, um estado do Nordeste, que depende muito dessa interlocução em Brasília para a liberação de emendas, exerceu o mandato de governador durante o que eu chamo de era trágica Temer-Bolsonaro, quando ele era oposição ao poder central em Brasília. Então ele precisava dessa articulação dentro do Congresso Nacional para ter as emendas liberadas. Mas mais um aspecto, Flávio Dino integrou a assessoria da revisão constitucional de 1993, ele não era deputado ainda, ele foi assessor do ministro, do então deputado Nelson Jobim, que era o relator da revisão constitucional de 93, que ocorreu durante a CPI dos anões do orçamento e que esmiuçou todo o orçamento. Então, lá atrás, depois ele exerceu mandatos pelo PCdoB e na assessoria profissional, legislativa, concursada da Câmara dos Deputados, dedicada à questão orçamentária, há um núcleo de funcionários públicos legitimamente filiados ao PCdoB historicamente. E esses funcionários públicos, que são corretos, que sabem o que se passa abaixo da linha d'água, lá na estrutura de poder, eles contam para o ministro Flávio Dino, que está do outro lado da Praça dos Três Poderes, o que está acontecendo dentro do Congresso. Então, a fortuna do destino fez com que, uma vez ministro do Supremo, o Flávio Dino herdasse a relatoria da arguição de descumprimento de preceito fundamental, chamada ADPF 854, que é destinada
a olhar sobre os desvios orçamentários e o torna prevento de todas as ações de desvios de emendas do orçamento que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal. Aí ele encontra, aí é a virtude encontrando a oportunidade, né? Porque é nesse momento que ele pega esses males feitos, né, pelo Eduardo Cunha e Valdemar da Costa Neto, que são ex-parlamentares. No caso do Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o maior partido na Câmara dos Deputados hoje em dia e que tem um poder específico muito grande, inclusive no processo de eleição e de manutenção do Hugo Mota na presidência da Câmara dos Deputados, em que pese o Hugo Mota não ser filiado ao PL, né? Mas ele tem que ter essa associação de poder com o Hugo Mota e também com o Eduardo Cunha, que tentará ser candidato por Minas Gerais dessa vez, se a justiça deixar. E aí o Flávio Dino descobriu como funcionava aquele mecanismo de você conceder autoridade e ousadia a dois não parlamentares para que eles indicassem liberações orçamentárias dentro do orçamento secreto para que emendas fossem executadas em municípios da base de Valdemar da Costa Neto e de Eduardo Cunha, em São Paulo, no caso do Valdemar, e em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, no caso do Eduardo Cunha, que é um ex-deputado de atuação híbrida entre esses dois estados. Ele vai tentar agora uma nova eleição, nesse caso por Minas Gerais, porque a filha dele tentará a reeleição pelo Rio de Janeiro e eles não têm condição de dividir a mesma base política, né? É por isso que o Flávio Dino está indo no ponto certo nessa investigação e desmontou essa estrutura de manutenção de poder por meio de dois ex-parlamentares. É uma estrutura corrupta que só existe, né, em funcionamento na Câmara dos Deputados porque são as emendas que irrigam de maneira ilegítima o poder político nas bases eleitorais dessa turma do Centrão. E aqui, Lula, é muito importante que as pessoas entendam como é que isso se processa. Então nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa história toda. O Valdemar da Costa Neto deu uma entrevista para ser... O Eduardo Cunha está calado, está na moita, tá? Até porque o Eduardo Cunha está esperando a autorização judicial, que ainda não é certa, embora a justiça, né, tenda a caminhar a favor dele. Mas vamos lá. O Valdemar da Costa Neto deu uma declaração para a CNN. Vou botar até um trechinho para vocês aqui verem. Bota para nós, Alex, por favor. Vocês vão ver que cara de pau desse sujeito. É o presidente do PL. Bota aí, Alex, por favor. Todas as emendas do Tiririca, o Tiririca não tem contato com o prefeito. Veja bem. Então acertei com o Tiririca, quando ele foi eleito. Você deixa essas emendas para a gente atender os municípios nossos, que ele não tem contato. E ele fazia isso direitinho. Dividia as emendas dele conforme nossos pleitos. O Tiririca não tem voto de prefeito. Ele tem voto de opinião. Então, eu usava as emendas dele e sugeria que ele desse para tal lugar, ele sempre fez isso. Olha, agora, Lula, é o seguinte, primeiro é a distorção do sentido da representatividade parlamentar. Quem vota no Tiririca está votando nisso, tá? É esse lixo de parlamentar. Esse parlamentar que aluga o seu mandato para que um sujeito da qualidade do Valdemar da Costa Neto faça uso de dinheiro das pessoas, dinheiro público, tá? Para quê? Para enriquecer o seu cacife político. E aqui eu vou mostrar para vocês, vamos valer uma vez mais do projeto Sherlock aqui, que é essa ferramenta que eu desenvolvi, que é uma ferramenta pública e gratuita. Isso aqui são as emendas parlamentares do Tiririca, tá? Eu espero que você esteja conseguindo ler aí. A letra é meio pequenininha. Deixa eu aumentar um pouco mais aqui, porque não tem como aumentar essa letra. Tá dando aqui, leitura, olha. tá, Fábio? Tá dando leitura? Beleza, olha só. Para quem foi que o Tiririca, essa excrescência de parlamentar, mandou dinheiro? Fundo Municipal de Itacoaquecetuba, aqui do lado de Mogi das Cruzes, aqui pertinho de São Paulo. Terra de quem, Lula?
Valdemar da Costa Neto. Valdemar da Costa Neto, a área de influência do Valdemar da Costa Neto. Segunda, tá aqui, ó, município, Fundo Municipal de Saúde de Mogi das Cruzes. O que o Tiririca tem com Mogi das Cruzes? Nada a ver. Fundo Municipal de Saúde... Quem mora em Mogi é o boy de Mogi, o Valdemar da Costa Neto. Boy de Mogi, exatamente. Santa Bárbara do Oeste, tá? Vamos lá, vamos mais aqui, ó. São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga é a porta de entrada da Serra da Mantiqueira, lá na região. Natividade da Serra. E vai por aí afora. Isso aqui é uma vergonha, sabe, para esse Tiririca indecente, parlamentar que não honra o seu mandato, fica alugando aí o mandato para que gente desonesta como Valdemar da Costa Neto possa se prevalecer, sabe, e construir capital político a partir de dinheiro público, que é o que esses caras fizeram a vida inteira, sabe? Isso aqui é chocante. Agora, Lula, até aqui ninguém falou em punição para esses deputados que alugam o mandato, né? Então, por enquanto, o Hugo Mota está tentando defender essa prática. Imagina, assim, a escaramuça que não vai encontrar com os poucos parlamentares honestos que fazem um uso ético desse dinheiro, que já não é tão ético assim, é questionável em todos os aspectos, né? Não, mas, Fábio, haverá punição para esses deputados que abrem mão de exercer o poder que eles tinham que exercer porque foram eleitos para isso nas suas bases eleitorais. Porque na mesma investigação dessa DPF 854, já há o caso de deputados que foram chantageados ou que foram que tentaram seduzi-los, né, para que eles entregassem esse poder de gestão das emendas para os satélites do gabinete da presidência da Câmara dos Deputados ou da liderança do Progressistas, que seria justamente para pessoas que eram comandadas pelo poder político e de influência do Arthur Lira. Então, no âmbito dessa investigação, há sim já depoimentos de parlamentares que se recusaram a entrar nesse jogo e que apontaram o dedo para o Arthur Lira, para o presidente da Câmara, Hugo Mota, e para a ex-assessora do Arthur Lira, que se chama Mariângela Fialek, que está sendo investigada, né, permanece sob investigação e que migrou, quando Arthur Lira deixou a presidência da Câmara, migrou do gabinete da presidência da Câmara para a liderança do Progressistas, do PP, mas manteve essa influência na indicação de emendas. Então, essa punição virá, Fábio. Virá pela via judicial, né, Lula? Porque pela via da correção interna não virá, judicial. Né? Isso. Pela via judicial. Isso, não, pela via judicial. Porque se esperar que a Câmara dos Deputados se mova lá e acione o Conselho de Ética para punir quem faz esse tipo de coisa, porque isso, olha, segundo o próprio Flávio Dino, na petição que ele despachou, isso é peculato, pode ensejar lavagem de dinheiro, tem uma série de irregularidades gravíssimas aí, mas principalmente a apropriação, e eu ainda acho, viu, Lula, que tem um pouco de estelionato nessa história também, porque afinal de contas o sujeito está transacionando com valores que não lhe pertencem, nem por direito, nem por nenhuma outra coisa, né? Lula, vamos voltar um pouquinho agora para falar da situação do PL, porque é o seguinte, a candidatura do Flávio Bolsonaro enfrenta problemas em todas as áreas. Quem tem, por exemplo, um Twitter, né, e o algoritmo está alimentando ali com assuntos políticos, está vendo uma série de imagens de festas que o Vorcado promoveu. Não vi nenhum frame de imagem ainda do Flávio Bolsonaro, mas tem uma bomba que vem aí, todo mundo sabe. Ele mesmo, Flávio Bolsonaro, já se preparou. E agora nós tivemos esse fator interveniente aí, que foi essa carta do Bolsonaro, na qual ele pede apoio ao Flávio, mas não menciona a Michele. E eu não vou tratar aqui do casamento do Bolsonaro, porque não me interessa. Mas parece que a coisa está bem mal parada lá. E assim, rapidamente os apoios, os palanques que ele deveria conquistar, estão sangrando, né? Ele já não tem o Progressista, não tem uma boa parte do União Brasil, não tem mais para onde correr. E esse fim de semana, Lula, o Merval ainda publicou uma matéria lá no Globo,
uma matéria de opinião, eu vou ler aqui o Merval, não gosto muito de fazer isso não, mas só para vocês terem uma ideia, porque o Merval é um cara que, né, o cara que dá o termômetro aqui da direita brasileira. Ele diz o seguinte, olha, na tela para vocês, quer ver? Deixa eu botar aqui grande para o Alex poder botar na minha tela para vocês. Vou ler só o lead da matéria. Flávio Bolsonaro pode ser inviabilizado como candidato à presidência antes de chegar a ser indicado pelo PL, porque as investigações do crime organizado do Rio chegam cada vez mais próximas das suas conexões pessoais, né? É o que a gente está vendo. Quanto tempo de sobrevida você acha, Lula, que o Flávio Bolsonaro ainda tem como pré-candidato? Bom, Fábio Panunzio, não gosto de ser engenheiro de obra feita, né? Aquele que dá o pitaco depois que a obra está erguida ou que ruiu, né? Nesse caso, é uma obra, é uma ponte que ruirá. O Flávio Bolsonaro estava no cenário como uma ponte para o passado e quem nos acompanha aqui no Desperta certamente tem lembrança dos diversos momentos em que nós entramos dizendo que o Flávio Bolsonaro não terá condições de ser candidato a presidente da República pelo PL, porque será abandonado pelos outros partidos que estavam construindo aquela aliança de extrema-direita, PP, União Brasil, Republicanos. Esses três partidos, neste fim de semana, já deixaram claro que não caminharão com Flávio Bolsonaro. O PL, internamente, está vendo eclodir essa crise da ausência de um candidato a presidente que possa fazer crescer a sua bancada na Câmara dos Deputados, porque é o número de deputados eleitos que determina o tamanho do fundo partidário ao qual o partido tem direito. Neste momento, o fundo partidário do PL, em razão da bancada dele, dá ao PL R$1 bilhão por ano, né, para a gestão do Valdemar da Costa Neto, que enfim, não só o cacique, ele atua à frente do PL como o dono de uma empresa que tem um faturamento líquido e certo de R$1 bilhão só de fundo partidário, e que dá para ele o poder de mexer com emendas orçamentárias e ir lá cavalcar, né, outros nacos do orçamento da União por meio de emendas que irão financiar obras nos municípios. Então, Flávio Bolsonaro politicamente está se inviabilizando em relação a isso. Agora, o Merval Pereira, que é do Rio de Janeiro, que está lá, que conhece a política fluminense e todo o crime ligado a ela e a estrutura miliciana de poder que manteve até aqui o clã Bolsonaro na política, ele está alertando para isso. Toda a estrutura de poder no Rio de Janeiro, construída pelo Flávio Bolsonaro, está caindo nas garras da apuração criminosa, né, da apuração de crimes que estão ocorrendo no Rio de Janeiro por meio do governador em exercício, Ricardo Couto, que, aliás, faz um excelente mandato. Alex, eu sei que nós estamos aos 58, mas tem a vinheta da reserva? Se tiver, pode rodar. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui para o Lula. Lula vai ter 30 segundinhos, tá, Lula? Não vou tomar uma bronca aqui. Porque hoje é dia de você ficar sabendo os destaques da nossa coluna da revista Liberta, né, Lula? O que você vai destacar para nós? Isso, então vou puxar aqui o primeiro print, Alex, né, que mostra que lá na Loterge, no governo interino do Rio de Janeiro, um dos aspectos que falta o Ricardo Couto entrar fundo e começar a ver os males feitos lá dentro é na Loterge, que resiste à faxina ética dele, aonde o comando é de Fabiola Esteves, indicada pelo PL de Valdemar da Costa Neto e por Flávio Bolsonaro. Então é isso que precisa ser visto. Nesse momento está lá na reserva exclusiva na revista Liberta. Beleza, Lula, um abração para você. Amanhã a gente está de volta aqui de novo. Obrigado, viu?
Abraço, Flávio. Flávio, ó, Fábio, né? Desculpa. Flávio? Até lá. Não, eu sou o Flávio. Ô, pessoal, então é isso. Estamos chegando ao finzinho aqui do nosso programa. Quero chamar vocês, se você quer saber direitinho quem é o Flávio Bolsonaro, olha, está aqui a sua chance, vai aqui, olha, despertacl.com.br. Flávio Bolsonaro, a verdadeira história sobre o filho 01. Assista, tá bom? Vai ser dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, semana que vem, tá bom? Pessoal, a nossa audiência agora, por favor, Alex, põe aqui no quadro para a gente ver como é que foi o resultado hoje. Tá aqui, olha, Desperta ICL com 25.336 e a Jovem Pan lá atrás com 6 mil a menos do que nós aqui e todo o segundo pelotão atrás da Jovem Pan. Muito obrigado para você uma vez mais, bom dia, assista agora ao N1 e a gente vai estar aqui amanhã às 7 da manhã, tá bom? Um abração para vocês, obrigado pela audiência, tchau. Flávio Bolsonaro, o 01. O Bolsonaro conservador, ou o Bolsonaro light, como vários costumam dizer. Por que será que construíram essa imagem? E qual será a verdadeira imagem de Flávio Bolsonaro? Aquela que é escondida, trancada num baú a 7 chaves, mas que agora, com uma investigação inédita do ICL, vai ser revelada. Não pelo ICL, mas na voz de várias pessoas que estiveram no centro do poder bolsonarista e que até hoje permaneceram em silêncio, mas agora decidiram falar. No dia 23 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, e o Brasil, de uma vez por todas, vai conhecer a realidade sobre o filho de Bolsonaro, que começou enrolado em vários esquemas na Assembleia do Rio de Janeiro e com uma operação toda estruturada e bem montada, se transformou no herdeiro do clã. Dia 23 de julho, o jogo muda e você vai fazer parte disso.